granulométrica é o processo que determina para cada faixa especificada de tamanho dos grãos a porcentagem em peso que o mesmo possui na massa total de solo ensaiado. Ela pode ser sedimentológica, por peneiramento ou pela combinação de ambos os processos. A sedimentação é baseada na lei de Stokes, que determina a relação entre a velocidade de queda das partículas de um solo em um fluido e o tamanho dessas partículas. Ao utilizarmos um densímetro, pela variação da densidade, conseguiremos, por pré-aferição, estabelecer a quantidade de material que ainda continua em suspensão após um certo espaço de tempo. Como a viscosidade da água varia com a temperatura, sua determinação precisa também é importante, sendo que variações de temperatura de suspensão devem ser minimizadas, mantendo-se o ensaio longe de locais onde incida a luz solar e em ambiente climatizado. Terminadas as leituras, verte-se e lava-se a suspensão com água potável na peneira de número 200 da STM. O material retido, após totalmente seco em estufa, será peneirado nas peneiras de aberturas especificadas para o ensaio em questão. Em princípio, sugere-se as peneiras de números 20, 40, 60, 100, 140 e 200 da STM. Utilizando-se o peneirador mecânico, o processo de peneiramento será extremamente rápido. Após 10 a 15 minutos, removem-se todas as peneiras que, uma a uma, serão vertidas sobre as cápsulas aferidas para pesagem balança analítica. Permeabilidade à carga constante. A permeabilidade é um parâmetro que mede a velocidade aparente de percolação de um fluido em um meio poroso. No caso específico de obras de terra, a determinação deste parâmetro está associada a todos os problemas que envolvem fluxo de água, cabendo destacar a percolação através do maciço ou suas fundações, ou o dimensionamento de seus filtros e transições, sem nos esquecermos da sua influência na velocidade de recalque por adensamento após aplicação de carregamento. O coeficiente de permeabilidade, ou de Darcy, é definido como a velocidade média de percolação da água em um meio poroso sob condições de fluxo laminar, através de uma seção deste meio sob um gradiente de valor unitário, a temperatura de 20 graus centígrados. Os ensaios à carga constante são utilizados para materiais cujo coeficiente de permeabilidade é superior ao valor de 10 a menos 3 centímetros por segundo. Isto se deve às dificuldades de se medirem vazões maiores quando analisarmos materiais mais permeáveis. Estes ensaios podem ser executados em permeâmetros de pequeno e grande porte, sendo que a dimensão dos mesmos está associada ao máximo tamanho das partículas do material, sendo desejável que o diâmetro do corpo de prova seja de 15 a 20 vezes superior à maior dimensão da maior partícula do material. O permeâmetro que estamos focalizando foi chamado de Kapetsky, em homenagem ao engenheiro russo que o desenvolveu. Nele, mantém-se constante o nível d'água do reservatório superior e varia-se a carga piezométrica do reservatório inferior, até um valor conhecido, estabelecendo-se assim o fluxo sob um determinado gradiente. Em seguida, através do medidor de vazão, determina-se o tempo para escoamento de um volume conhecido sob 3 gradientes diferentes. Deve-se efetuar a cada determinação a medida da temperatura da água do reservatório superior. Permeabilidade à carga variável. Os ensaios à carga variável são utilizados para materiais cujo coeficiente de permeabilidade é inferior ao valor de 10 a menos 3 centímetros por segundo.
É interessante frisar que, devido às características do ensaio, é usual a utilização de permeâmetros de tamanho reduzido. A moldagem dos corpos de prova podem ser a partir de indeformadas ou deformadas. Nas indeformadas, ele pode ser horizontal, com percolação na direção paralela às possíveis estratificações ou planos de compactação, e vertical, com percolação perpendicular aos mesmos. A moldagem, essencialmente, é executada da mesma forma, mudando-se apenas a direção do eixo do corpo de prova em relação à amostra. Colocado o corpo de prova centrado no cilindro de contenção, lança-se o material impermeável circundante, em camadas de 2 centímetros, compactando-se este contato de forma a evitar o aparecimento de caminhos preferenciais entre as paredes do permeâmetro e a amostra. Os materiais vedantes ideais são as argilas de alta plasticidade, devendo-se tomar o cuidado para que não sejam impermeabilizadas as faces drenantes da amostra. Um anel de plástico é colocado sobre o material impermeável, que ficará em contato com a base do permeâmetro, onde já foram colocados materiais passados na peneira número 4 e retidos na peneira número 10, ambas da ASTM. Da mesma forma, após a inversão do cilindro, será inserido na outra face um anel de borracha, colocando em destaque a face drenante superior ao corpo de prova. Colocando o conjunto na base do permeâmetro, o espaço de 4 a 5 centímetros que existe entre a amostra e a borda será preenchido com material passado na peneira de meia polegada e retido na peneira de 3/8 de polegadas, ambas da STM. Após a montagem completa do permeâmetro, procede-se à saturação da amostra no sentido da base para o topo, para facilitar a saída do ar. A saturação será satisfatória quando houver surgência de água no topo e a percolação se processar sem a presença de bolhas de ar. Como esta saturação é importante na obtenção de resultados confiáveis, em amostras onde pairem dúvidas sobre a sua eficácia, deverão ser executados ensaios na aparelhagem triaxial, onde o controle da saturação é mais eficiente. O ensaio propriamente dito será executado invertendo-se o sentido da percolação do topo para a base, efetuando-se leituras de carga e vazão com o tempo e da temperatura da água deaerada que é utilizada, pois mesmo pequenas quantidades de ar dissolvido reduzem a permeabilidade. As determinações são feitas até a estabilização da permeabilidade.